da vida. Em um mundo onde muitas pessoas procuram atalhos, fórmulas rápidas e caminhos fáceis para prosperar, existe um princípio silencioso que atravessa toda a Bíblia. A obediência abre portas que esforço sozinho não consegue abrir. Parece simples, mas poucas pessoas realmente entendem o poder dessa verdade. Porque obedecer exige algo que a maioria evita. Confiar mesmo quando não entende completamente o processo. A Bíblia mostra repetidamente que prosperidade verdadeira não é apenas resultado de esforço humano, mas de alinhamento com princípios divinos. Em Deuteronômio existe uma declaração poderosa: se ouvires atentamente a voz do Senhor e obedeceres aos seus mandamentos, todas estas bênçãos virão sobre ti. Observe a ordem dessa promessa. Primeiro vem ouvir, depois vem obedecer, e então vem as bênçãos. Isso significa que existe uma conexão direta entre direção espiritual e prosperidade. Não apenas prosperidade financeira, mas prosperidade de vida, de paz, de oportunidades e de crescimento. Muitas pessoas querem os resultados das promessas de Deus, mas ignoram os princípios que conduzem até elas. Obediência é um conceito que muitas vezes parece pequeno ou simples, mas na verdade é uma força extremamente poderosa. Porque obedecer significa alinhar sua vontade com uma sabedoria maior. Significa reconhecer que nem sempre sua própria lógica enxerga o caminho completo. Abraão é um dos exemplos mais fortes desse princípio. Deus disse a ele para sair de sua terra, deixar sua família e caminhar para um lugar que ainda seria mostrado. Não havia mapa, não havia garantias visíveis, havia apenas uma instrução. Abraão poderia ter hesitado, poderia ter esperado mais explicações, poderia ter se acomodado em sua zona de conforto, mas ele escolheu obedecer. E foi exatamente essa obediência que iniciou uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia. Abraão se tornou o pai de uma grande nação. Sua descendência se multiplicou de forma impressionante. Tudo começou com uma decisão de obedecer antes de entender completamente. Muitas vezes Deus libera direção em pequenos passos, não em planos completos. Ele mostra o próximo passo, não o caminho inteiro. E é nesse momento que a obediência se torna decisiva, porque quem espera entender tudo antes de agir, frequentemente permanece parado. Outro exemplo poderoso aparece na vida de Isaac. Em um momento de grande fome na Terra, a lógica dizia para sair daquele lugar e buscar recursos em outra região. Mas Deus deu uma instrução específica: permaneça aqui. Isaac poderia ter seguido a lógica comum, mas decidiu obedecer à direção divina. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais do que havia plantado. Isso revela algo profundo. Às vezes, a prosperidade não está em mudar de lugar, mas em permanecer onde Deus direcionou. Às vezes não está em fazer algo novo, mas em obedecer aquilo. Obediência também está ligada à disciplina. Muitas pessoas querem que já foi revelado prosperar, mas não querem viver de forma disciplinada. Porém, Provérbios ensina repetidamente que a diligência conduz à riqueza, enquanto a negligência conduz à escassez. A disciplina é uma forma de obediência prática. É escolher fazer o que é correto, mesmo quando seria mais fácil fazer o contrário. Daniel também viveu esse princípio. Ele estava em um ambiente completamente diferente de sua cultura. Poderia ter se adaptado facilmente aos costumes ao redor. Poderia ter abandonado seus princípios para facilitar sua vida, mas decidiu permanecer fiel. Mesmo em um ambiente difícil, continuou obedecendo aos valores que carregava, e o resultado foi extraordinário. Daniel não apenas prosperou, mas se tornou uma das figuras mais influentes do sul
tempo, ele ocupou posições de liderança em diferentes reinos, atravessou mudanças de governo e manteve sua integridade intacta. Isso mostra que obediência não limita o sucesso. Pelo contrário, ela cria uma base sólida para que o sucesso seja. Existe também um princípio espiritual profundo relacionado à semeadura. Em Lucas, Jesus ensinou que quem dá recebe, quem planta, colhe. Esse aparece repetidamente nas Escrituras. A generosidade é uma forma de obediência que muitas pessoas, quando alguém vive com mentalidade de escassez, tende a segurar tudo com medo de perder. Mas quando alguém vive com mentalidade de fé, entende que Deus é a fonte verdadeira de provisão. Autor: generosidade abre caminhos porque demonstra confiança no fluxo da abundância divina. Outro aspecto importante da obediência é que ela protege sua vida de muitos erros. Provérbios declara que há caminhos que parecem corretos ao homem, mas no final conduzem à destruição. Isso significa que a lógica humana nem sempre enxerga as consequências completas das decisões. Obedecer aos princípios de Deus funciona como um sistema de proteção. Ele evita que você entre em caminhos que parecem bons no começo, mas que trazem problemas no futuro. Muitas pessoas enfrentam dificuldades financeiras não apenas por falta de opportunities, mas por decisões impulsivas, falta de planejamento e ausência de disciplina. A sabedoria bíblica ensina princípios claros sobre administração, trabalho, generosidade e responsabilidade. Quando esses princípios são aplicados, algo começa a mudar gradualmente. Decisões se tornam mais conscientes. Os recursos passam a ser usados com sabedoria. As oportunidades começam a crescer. Mas talvez o ponto mais importante da obediência seja a confiança. Confiar que Deus enxerga além daquilo que você consegue ver. Confiar que Ele conhece o caminho completo, mesmo quando você vê apenas o próximo passo. Josué recebeu uma promessa poderosa quando assumiu a liderança de Israel. Deus disse que se ele meditasse na palavra e obedecesse cuidadosamente aos seus princípios, então prosperaria em tudo o que fizesse. Observe que prosperidade aqui não é por isso como sorte. Ela aparece como consequência de alinhamento. Quando sua vida está alinhada com princípios corretos, o caminho começa a sair. Isso não significa que não haverá desafios. Muitas pessoas que obedeceram a Deus enfrentaram momentos. José passou pela prisão. Davi enfrentou perseguições. Moisés atravessou o deserto. Mas em todos esses casos, a obediência manteve essas pessoas no caminho do propósito, e no final da jornada, aquilo que parecia atraso muitas vezes se transformou em preparação. Aquilo que parecia obstáculo se tornou plataforma para algo mais. Talvez você esteja em um momento da vida em que precisa tomar decisões importantes. Talvez exista uma direção que você já percebeu no coração, mas ainda está hesitando em seguir. Talvez a lógica diga uma coisa, mas sua fé esteja apontando para outra. Esse é exatamente o tipo de momento em que a obediência se torna decisiva, porque obedecer nem sempre é fácil, mas frequentemente é o caminho que abre portas invisíveis. A verdadeira prosperidade não vem apenas de esforço humano, ela nasce quando esforço e obediência caminham juntos. Quando você trabalha com dedicação, mas também permanece sensível à direção de Deus. Porque no final das contas, riqueza verdadeira não é apenas acumular recursos. É viver uma vida alinhada com propósito, paz e crescimento. Constanta, quando alguém aprende a ouvir a direção de Deus e decide obedecer com fé, algo comica acontecer gradualmente. Novas oportunidades surgem, novas aparecem, novas ideias começam a... Não porque a vida ficou fácil, mas porque o caminho
agora está alinhado com princípios eternos. Talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Prosperidade não é apenas correr atrás de resultados e caminhar em alinhamento com aquilo que Deus já revelou. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho obedecer. Declare isso como um compromisso de viver com sabedoria e fé. Curta este vídeo para que mais pessoas também descubram esse princípio poderoso. E inscreva-se no canal para continuar aprendendo sobre fé, mentalidade e prosperidade, baseada em princípios bíblicos. Quando alguém decide obedecer com confiança, caminhos que antes pareciam fechados começam a se abrir de maneiras que a mente humana nem sempre consegue prever.